Maria Albertina Relvas, mais conhecida por Tina Relvas, foi a melhor jogadora do europeu de handball em cadeira de rodas. Mas, antes disso, um acidente mudou-lhe a vida para sempre. Hoje, na nossa tarde, vamos conhecer a sua história e saber como transformou a perda em força e chegou literalmente ao topo. A Tina merece uma grande salva de palmas. Bem-vinda. Obrigada. Bom, na verdade, nós estamos aqui a cumprir não bem uma promessa, mas uma conversa que já tinha sido tida aqui em 2022, não é? Exato. E que a Tina me disse agora, que eu lhe disse assim, um dia destes tem que vir contar a sua história e a verdade é que isso também vai acontecer. Portanto, antes de mais, muitos parabéns, não só à seleção portuguesa, como também à Tina em particular, por ter sido a melhor jogadora. Já vamos falar sobre o desporto e a importância também do desporto em toda esta recuperação física, emocional e psicológica. Mas primeiro vamos voltar lá atrás porque a sua vida a uma dada altura mudou radicalmente. Sim. Portanto, era uma vida perfeitamente igual a tantas outras, com um namorado há 14 anos. Exatamente. E eram muito felizes. Que idade tinha? Eu tinha, quando tive o acidente, tinha 31 anos. Sim, e namoravam há 14 anos. Sim. E namorávamos já há 14 anos, exatamente. Sim. Sim. Eu conheci o meu namorado em 2000, foi na altura em que eu comecei a namorar. Na altura até para mim era um bocadinho difícil porque, tendo em conta que ele vinha de umas famílias muito, de um nível muito superior ao meu e eu achava que aquilo era basicamente só para passar tempo. Então foi ali um processo assim um bocadinho... Que ele não levava tão a sério como a Tina. Não, ele levava a sério, eu é que achava que não era, na verdade não era para ser a sério. Ok, tinha futuro. Pois, exatamente, basicamente é um bocado isso, é sempre aquele receio, mas a verdade é que nós, pronto, entretanto conheci-o melhor, nós começámos a namorar e foi uma história de amor lindíssima. E que dia foi esse que mudou tudo? Nós namorámos durante 14 anos, também foi um processo assim um bocadinho difícil porque na altura ele até estava ao serviço da tropa, digamos assim, entretanto ele foi fazer algumas missões e para mim isso foi um processo muito difícil porque na altura eu também ainda nem sequer tinha computador, então não era fácil falar com ele, não é? Não é como hoje em dia, não é? Sim, então a forma de eu conseguir falar com ele era, pronto, ia à casa dos pais, tinham outras condições, nomeadamente computadores e assim, e era assim que nós conseguíamos conversar, mas muito raramente. Sim, pronto. E então foi assim um processo um bocadinho difícil, mas é o que eu costumo dizer, quando o amor é verdadeiro, vence tudo. E nós vivemos um amor muito intenso, tivemos uma vida muito complicada, porque não há vidas perfeitas, não é? Numa relação não há vidas perfeitas, é o que eu costumo dizer, mas eu orgulho-me daquilo que eu vivi, que foi uma verdadeira história de amor, ao mais alto nível. Nós vivíamos a vida ao máximo, trabalhávamos imenso. Entretanto, depois o meu namorado também saiu da tropa e ele quis abrir o seu negócio, pronto. E aí as coisas mudam um bocadinho. Eu estava a trabalhar numa empresa de confecções, lá na minha zona, e depois todos os dias, fins de semana, ajudava sempre o meu namorado e tínhamos uma vida sempre assim muito ativa. E o pouco tempo que tínhamos disponível também aproveitávamos sempre para nós os dois, porque também é importante a gente saber aproveitar a vida a dois, não é? Claro. Pronto, então basicamente foi assim, até ao dia 22 de agosto que tudo mudou. 2014. Sim, 22 de agosto de 2014 que tudo mudou. Nós, por acaso, curiosamente, nesse dia eu tinha estado de baixa porque, entretanto, eu tinha-me lesionado também no ombro e tinha estado um período de baixa. E nesse dia, curioso, o meu namorado estava a trabalhar e eu fui ter com ele para o ajudar. E depois, no final do trabalho, ele disse-me assim, olha, vamos um bocadinho à praia. E eu disse assim, tudo bem, pode ser. E depois até lhe disse, eu disse, ok, então eu vou a casa preparar as minhas coisas e tu vais ter comigo e apanhas a minha casa. Porque o percurso que nós tínhamos que fazer para a praia, ele teria que obrigatoriamente passar pela minha casa. Portanto, era igual. Sim, e eu disse assim, olha, então vou a casa e tu passas e vamos no meu carro, porque na altura ele estava de moto. E depois ele disse assim, olha, não, eu vou à casa da minha mãe buscar o capacete e tu vens ter ao meu escritório e vamos de moto. Pronto, ok. Nunca pensando que o pior iria acontecer. Pronto. E então temos esse momento da praia, fomos à praia e no regresso, pronto, foi a tragédia. Nós vínhamos já de regresso para casa ao final do dia, quando de repente um carro atravessa-se e corta a nossa direção e o pior aconteceu. Pronto. Eu fui projetada a uma longa distância e
Não sei, também não posso falar muito sobre esta situação aqui do acidente em si, porque não me lembro. A única coisa que eu me recordo é de estar constantemente a perguntar pelo meu namorado e diziam-me sempre que o meu namorado estava ali, porque em termos de visão, eu perdi a visão, apenas tinha os sons, portanto, tinha aquela toda a confusão na minha cabeça. Mas o Bruno morreu imediatamente? Posteriormente eu soube que sim, depois mais tarde disseram-me que sim, que ele teve morte imediata. Pronto. Eu, infelizmente, como também estive em coma, nunca presenciei, nunca vi, não sei o que é que aconteceu, infelizmente. Sei por aquilo que me contaram, mas na verdade não vi nada. Quando chegou ao hospital, aquilo que tinham também visto logo é que tinha a perna praticamente desfeita. Sim, depois eu cheguei ao hospital num estado muito grave. Eu própria não sei, lá está o que eu estava a dizer em termos de visão. Eu perdi a visão e eu só tinha apenas os sons. Eu lembro-me, há aqui toda uma confusão que eu também não consigo definir tempos, mas eu lembro-me de ir na ambulância e estar a perguntar constantemente pelo meu namorado. E diziam, o seu namorado está aqui. Pronto, o meu cérebro associou que ele estava sempre presente ao meu lado. Entretanto, sei que cheguei ao hospital, mas isto passava muito tempo, porque para mim parecia uma eternidade. E quando cheguei ao hospital, lembro-me de apagar. E a partir daí, não sei mais nada. E depois acabou por ter uma septicemia, que é uma infecção generalizada. Sim, depois como tive em coma induzido, também não sei precisar os tempos, porque há muita coisa que o meu cérebro apagou. Mas sei que eu tive as coisas que me aconteceram piores a nível de corpo. Foi a minha perna e foi este meu braço. E pronto, a perna estava em estado gravíssimo, estava horrível mesmo. Sei que mais tarde apanhei uma septicemia, não sei definir tempos porque não me lembro, sei que o sofrimento era tão desgastante que eu só pedia para morrer. E nessa altura já sabia do seu namorado? Não. Soube mais tarde? É assim, eu também não lhe sei dizer, eu não consigo precisar uma data certa e dizer assim, eu tive conhecimento que o meu namorado partiu neste dia, mas não consigo me lembrar e não sei mesmo. Porque foi uma revolução muito grande na sua vida também, não é? Sim. Portanto, o que era importante era ir salvando. Sim. Não, mas eu própria não pensava em nada, eu não conseguia pensar em nada porque o meu sofrimento era tão desgastante enquanto eu tive a minha perna, porque eu não fui amputada logo, não é? Só passado algum tempo é que fizeram a amputação, isto porque depois também ganhei uma septicemia e a solução seria fazer mesmo a amputação do membro, o que era para mim muito difícil perceber que perder uma perna estava fora de questão, pronto. E eu na altura só associava, ok, então mas eu tive este tempo todo a sofrer com a minha perna e agora vão-me retirar a perna, eu vou sofrer 3 vezes mais. E para mim isso fazia muita confusão em termos de sofrimento, porque eu não conseguia pensar e olhar à volta e perceber, ok, vou tirando a minha perna, é possível ter outra qualidade de vida. Hoje penso isso, não é? E os médicos também foram extraordinários comigo, explicaram-me todos os pormenores, mas na altura eu não queria sequer pensar, e não conseguia pensar mesmo, porque só conseguia pensar era que, ok, a vida terminou aqui. Pronto, e então apanhei a septicemia e tive que ser operada de urgência. Pronto. E foi a mãe que assinou um termo de responsabilidade? Sim, a minha mãezinha. Posso mandar um beijinho para ela? Oh, querida. Mãe, amo-te muito, tu sabes isso, e desculpa alguma coisa que eu às vezes te digo, irmão. É porque às vezes eu estou chateada com alguma coisa e a mãe, como é a pessoa mais próxima de mim, eu acabo por descarregar um bocadinho, entre aspas, dela. E sei que ela não tem culpa nenhuma porque ela é o meu pilar, ela é a minha heroína e se hoje eu sou o que sou, também devo muito aos valores que a minha mãe me transmitiu ao longo destes anos e por isso... É muito querida e a mãe sabe isso, as mães sabem sempre. Um grande aplauso para a minha menina. Tudo bem. Sim. Pronto, e então a mãe, como eu teria que assinar um termo de responsabilidade para poder ser feita a cirurgia, eu não aceitei, como é evidente, não é? E a minha mãe foi chamada ao hospital de urgência e ela teve que ser ela a assinar o termo de responsabilidade. A única coisa que eu me lembro perfeitamente era a minha mãe, em lágrimas, os doutores a explicar tudo ao pormenor, e eu a dizer à mãe, não mãe, deixa-me morrer. E isto é horrível dizer e por isso eu quero pedir desculpa à minha mãe por tudo, porque ela no fundo só queria salvar a filha e é o amor de mãe, não é? Por isso faz sentido. Mas ela sabe, pronto. Claro. Então a mãe assinou o termo da responsabilidade e logo no dia seguinte, ela foi ao final do dia, logo no dia seguinte eu fui ao bloco e foi feita a amputação do membro. A partir daí a sua vida muda efetivamente. Sim. Em muitos sentidos, porque
o luto, no seu caso, eu emocionei muito a ler a sua história, Tina, mas o luto no seu caso foi de tal forma grande por ter perdido o amor da sua vida que nunca mais teve outra pessoa assim a sério. Não. Porque mas foi eu muito posso explicar. feliz. Explique. Sim. Se quiser, não Eu precisa posso explicar explicar. porque às vezes é difícil as pessoas conseguirem entender e eu inclusivamente tenho um doutor que ele me diz assim: então Tina, já refez a sua vida amorosa? Eu disse: não doutor, e ele disse assim: então como é possível? Os rapazes andam com os olhos tapados. E é super engraçado ele dizer isto. E é verdade, porque é uma mulher muito bonita. Obrigada. Mas isto tem um propósito, e eu passo a explicar, é que como eu nunca presenciei e não fiz o luto do meu namorado, eu vivi durante muitos anos uma ilusão. E isto é difícil se calhar as pessoas perceberem eu dizer isto ou entenderem o porquê, mas a realidade é que como eu tive uma história de amor tão bonita e assim como Deus me deu uma coisa tão boa na altura e depois de um momento para o outro me tira assim do nada, é muito difícil. E eu como não presenciei, não fiz o luto, foi horrível. Eu imagino que quando alguém se aproximava de mim com segundas intenções, não é? Ou de querer saber algo mais de mim, eu entrava em pânico, porque tinha sempre aquela sensação de que estava a trair o meu namorado. E então, como vivia sempre aquela ilusão de que o meu namorado um dia ia chegar, foi muito difícil eu conseguir lidar com isso. Graças a Deus. Sim, eu só posso dizer que consegui superar isso também, porque a minha vida também tem sido uma vida muito difícil e tem sido uma vida cheia de perdas. E eu, infelizmente, tenho perdido algumas pessoas que me são tudo na vida, não é? Em 2000 já perdi a irmã, já perdi o meu pai em 2016, perdi o meu namorado em 2014 e perdi o meu mano mais novo em 2019. E senti que quando perdi o meu mano mais novo foi nessa altura que eu fiz o luto do meu namorado. E isto é estranho, não é? Mas não sei, não consigo explicar. Foi uma sensação que eu senti dentro de mim mais leve. Claro que também houve todo um trabalho a nível psicológico e com acompanhamento a nível de profissionais, que eu só agradeço porque felizmente no meio de todas estas tragédias sempre tive a sorte de ser acompanhada por excelentes profissionais de saúde e que me ajudaram muito nesse aspecto e foi todo um trabalho feito que durou o seu tempo, mas sei que hoje estou bem e nesse aspecto estou bem resolvida e o que tiver que acontecer, acontecerá. É muito linda. Eu vou lhe dar um abraço, amor. A sério. Obrigada. É sério, que uma mulher maravilhosa. Obrigada. Sim. Mas também é importante. Falar se calhar um bocadinho de que às vezes é isto, as pessoas muitas vezes vêm-me na rua a sorrir e esta mulher bonita que muitas vezes que tem sempre um sorriso para toda a gente que me acompanha, mas por trás do sorriso há sempre coisas que ninguém sabe, não é? E é importante fazer passar isso para as pessoas, que muitas vezes as pessoas estão a passar por alguma dificuldade na sua vida e olham para o outro e pensam assim, mas porquê que a minha vida é um drama? E quando na realidade aquilo que nós vemos aos nossos olhos não corresponde ao que se passa por trás do sorriso. Pois claro, é Sim. verdade. Mas um sorriso ajuda muito, não é? Sim. Até a própria pessoa. Sim. Como é que alguém que tem estas perdas, é certo, mas independentemente disso, de um momento para o outro deixa de ter uma perna, mas uma mulher destas também não se deixa ficar, nunca tinha praticado handball na vida, tem que andar para a frente, literalmente, seja lá como for. Como é que o handball surge ao ponto de estarmos aqui a falar da campeã europeia de handball em cadeira de rodas? Sim, eu tive conhecimento do handball adaptado ainda numa fase que estava em internamento no Centro de Reabilitação Rui Bispo-Pais. Eu estive internada lá quase um ano e então nesse período de um ano aconteceram muitas coisas lá, não é? E uma das coisas que aconteceu boa aconteceram muitas coisas boas, mas também isso do handball foi algo que eu trouxe de lá e que levo para a vida toda porque foi lá que eu iniciei. Portanto, eles já tinham uma equipa de handball formada lá. E na altura convidaram-me a experimentar e eu até fiquei assim um bocadinho receosa porque eu era a única rapariga e eu assim, mas isto é tudo rapazes, eu sou a única rapariga. Mas depois também são mesmo é tudo misto, não é? Sim, é a obrigatoriedade de haver uma menina, sim. São 4? Sim, é um handball de 4. A nível nacional as equipas não têm por obrigatoriedade de ter um elemento feminino, mas na seleção é obrigatório ter sempre um elemento feminino em campo. Ok, muito sim, bem. Sim. E então lá no Rui Bispo-Pais depois eu experimentei e a verdade é que eu fui muito
muito bem recebida pelos colegas, eles próprios ajudaram a integrar a equipa e isso fez com que eu também gostasse de handball e a prova Isso foi há quanto tempo? foi em 2016. Muito bem, portanto já 2015, foram. 2016. Já foram campeões do mundo. Nós já fomos campeões do mundo e da Europa em 2022 e agora fomos do ACR 6, que é 6 contra 6, e agora fomos campeões da Europa nesta vertente da ACR 4. Ai, que lindo! E, aliás, estamos aqui a ver imagens deste último campeonato. Mas, na verdade, para além de terem sido campeões da Europa, a Tina foi eleita a melhor jogadora de todo o campeonato. Sim. Incluindo homens e mulheres. Sim, todas as equipas são mistas. Como eu acabei de dizer, há sempre um elemento feminino em campo. Sim, e eu fui considerada a melhor atleta feminina do torneio. E é esta a estrela? Esta é a nossa medalha, que todos nós, a equipa de seleção, recebeu. Sim. E este é o meu troféu individual enquanto prémio de atleta feminina no grupo. Ora, que maravilha, aqui está. Primeiro lugar, que é para não haver dúvidas. Eu vou chamar aqui à nossa conversa a doutora Inês Campos, que é médica fisiatra e que acompanha a Albertina já há muitos anos. Um grande aplauso para a Inês. Olá, bem-vinda. Olá. Pode sentar aqui ao lado da Inês, porque ela vem cá aqui para podermos ver-nos melhor. Bem, Inês, antes de mais, escuso de lhe perguntar que mulher é esta, que já todos percebemos que é uma mulher extraordinária mesmo, não é? Portanto, é outra coisa no que diz respeito àquilo que ela consegue fazer da vida com todas as perdas que tem tido. Mas ainda assim, em que circunstâncias é que se conheceram? Foi ainda em internamento, não é? Sim, sim. Conheci a Albertina quando ela esteve internada lá connosco. Fui uma das médicas que a acompanharam durante o seu processo de reabilitação. A Albertina, conforme ela já explicou, quando chegou, numa altura ainda muito precoce, não é? Pouco tempo depois do seu acidente, pronto, como é normal, teve algumas dificuldades relacionadas sobretudo do ponto de vista psicológico, não é? Com a questão da perda do namorado, mas ao longo do tempo ela foi ultrapassando tudo e penso que já se percebeu que é uma pessoa lutadora, resiliente, super bem disposta. E eu acho que é uma verdadeira campeã, conforme estávamos a dizer. Exatamente. Eu acredito que lide, obviamente, com muitas pessoas em situações parecidas, algumas mais complicadas, outras mais simples, mas o que é que distingue um atleta de alta competição, e eu não estou a falar sobre isto no que diz respeito ao desporto, um atleta de alta competição na forma como nós estamos na vida? O que é que distingue uma pessoa que tem um problema e que a limita de outro problema que tem, de outra pessoa que tem o mesmo problema e que também a limita, mas essa pessoa vai para a frente e quer sempre superar-se? Tem muito a ver com a mentalidade, com a personalidade, com a forma de olhar a vida. Eu costumo dizer aos meus doentes, muitos deles como a Albertina, outros com limitações ainda mais severas e mais impactantes, costumo sempre dizer que nós não escolhemos aquilo que nos acontece. Portanto, acontece-nos, aconteceu, mas nós podemos escolher a forma como nós olhamos para as coisas e podemos decidir dar a volta por cima ou o contrário, não é? E isso acho que parte muito da personalidade de cada um e também dos profissionais e das pessoas que estão à volta. À nossa volta, claro. Sim, e que acho eu que podem desempenhar também um papel muito importante em termos de dar alguma motivação, dar apoio psicológico e também de outra natureza. Por exemplo, lá no Rovisco Pais, conforme a Albertina estava a dizer, temos instituído uma oferta de desporto adaptado para todos os nossos doentes. Alguns seguem essa via em termos de lazer e amador. Exatamente, apenas amador. Outros em termos profissionais, como é o caso da Albertina. Levam mais a sério, não é? E que levam mais a sério, sim. Muito bem. E daquilo que nós vemos, o desporto adaptado tem uma componente psicológica muito importante em termos de bem-estar e ajuda também do ponto de vista físico, como é óbvio, a pessoas com algumas limitações motoras que, se não fosse pelo desporto, teriam um aumento dos fatores de risco cardiovasculares, por exemplo, e que podem ser minimizados com a prática de desporto adaptado. Muito bem. Para terminar a nossa conversa, o que é importante dizer, Tina? Ou seja, depois de termos estado aqui
vários minutos, estava tão nervosa, eu disse-lhe que era 10 e enganei-a, já passámos os 20. Mas, Sério? claro, tinha que ser, eu não lhe podia Não, dizer já a passou verdade 20 toda. minutos. Já passou mais já. O que é importante dizer às pessoas que estão lá em casa também e que podem estar eventualmente a passar pelo mesmo, e nós sabemos que há muitas pessoas com mobilidade reduzida e que acabam por se fechar na sua concha, no seu quarto, no seu sofá, na sua sala, nunca mais, não querem viver, não veem para além daquilo e nada disto é criticável, mas pelos vistos é possível ver a vida de outra forma. De que forma é que isso se faz? A mensagem que eu posso deixar é a seguinte: independentemente daquilo que as pessoas estejam a passar, nunca desanimem, nunca desmotivem, porque é possível, e como podem ver, independentemente da minha condição física, eu nunca baixei os braços, é possível fazer tudo, basta nós termos capacidade de resiliência, acreditar e lutar sempre e nunca baixar os braços. Porque se nós olharmos à nossa volta, há sempre pessoas que estão a passar alguma dificuldade, mas na verdade temos que acreditar que, independentemente daquilo que nos possa acontecer, a vida ainda tem muita coisa boa para nos dar, para nós vivermos. E se há coisa que eu sou agradecida, é agradecida à vida por tudo, à vida por ter, durante estes anos todos, ter tido a sorte de ser acompanhada por excelentes profissionais de saúde, por estar acompanhada e rodeada de pessoas que me querem bem, e eu sou grata por isso. Isso foi uma das coisas que a minha mãe sempre me transmitiu e sempre disse que não há dinheiro nenhum que pague os valores que as pessoas têm, e eu saber agradecer isso é muito importante. E por isso eu sou grata à vida por estar aqui, por poder partilhar a minha história e por poder ajudar alguém que esteja a passar alguma dificuldade. Que sejam fortes e resilientes e que lutem. Olha, eu adorei conhecê-la melhor. Eu posso só dizer uma coisa? Conta, não pode? Aqui relativamente à nossa conquista do europeu, eu falo em meu nome e em nome dos meus colegas, aproveito também para deixar um beijinho para todos eles. Nós ganhamos o torneio, fomos campeões europeus e até à data ainda não fomos recebidos pelo nosso Presidente da República, o que nos deixa muito tristes, porque nós fazemos um esforço grande para conseguir trazer muitos troféus para Portugal, levar Portugal ao mais alto nível, e depois não somos reconhecidos como tal. Isso de qualquer das formas deixa-nos um bocadinho tristes. Mas independentemente disso, nós vamos continuar a trabalhar. Nós vamos ter um Mundial agora para setembro, sim, que vai ser no Egito, e vamos continuar a trabalhar com o mesmo foco, com o mesmo empenho e com a mesma dedicação, só que é pena não haver o reconhecimento que deveríamos ter. Sabe que a Presidência da República ainda está numa fase... Sim, vem as eleições presidenciais dia 17 de janeiro. É verdade. Mas tem toda a razão. Sim, é verdade. Olha, da nossa parte fizemos aquilo que devíamos fazer, que era receber-vos. Muito obrigada. E aliás, conversei com um colega seu no Natal dos Hospitais também. Fui o capitão da seleção, João Jerónimo. O João, que era o capitão da seleção, tive o prazer de conversar com ele no Natal dos Hospitais. Exatamente. E ele também deixou o mesmo recado e também recebeu de nós os mesmos parabéns. Sim. A nossa parte fez aquilo que tem que fazer, que é receber todas as pessoas que merecem. E nós, enquanto equipa, enquanto seleção, também temos muito a agradecer, porque foi o único canal que nos permitiu também passar os jogos para que a modalidade tenha alguma visibilidade, e isso também é importante. E por isso, da nossa parte, muito obrigada. E obrigada também pelo convite. Obrigada, Inês, obrigada, boa tarde, beijinhos. E Tina, esta casa é sua. Agora, quando ganhar o Campeonato do Mundo, voltam cá, está Esse bem? é o próximo objetivo. É já, obrigada. Grande aplauso, lá Tina Relvas.